Olá! A partir de agora você ouve o 11 em Ponto, podcast diário de notícias do site 011 News. Eu sou Rose Rocha e apresento a você um resumo dos principais assuntos que são destaques no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, 4 de março. Vamos aos destaques? 74% dos brasileiros cobram o STF por incentivar corrupção, aponta pesquisa. Campos Neto na mira de Gleisi Hoffmann, que dispara contra o BC. Ricardo Salles pede voto nulo no lugar de voto útil nas eleições de 2024. 011 News. Informar para formar opinião. E uma pesquisa realizada pelo Instituto Genial Quest mostra que a maior parte dos brasileiros acredita que o STF incentiva a corrupção ao anular punições da Operação Lava Jato a empresas. Segundo a avaliação, quando perguntados se o STF incentiva a corrupção ao cancelar as punições, 74% dos entrevistados dizem que sim, 14% acham que não e 12% não responderam ou não souberam opinar. A percepção negativa sobre decisões do STF supera até mesmo o percentual de entrevistados que acham que a Lava Jato ajudou a combater a corrupção no país, que é de 49%. Do total de entrevistados, 74% pensam assim. Outros 14% dizem não acreditar que essas decisões incentivam a corrupção no país, enquanto 12% não souberam ou não responderam a pergunta. A pesquisa foi realizada com 2.000 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 25 e 27 de fevereiro. A Força Tarefa da Polícia Federal completará 10 anos no próximo dia 17. 3 anos depois do fim da Lava Jato no Paraná, mais de 4 em cada 10 brasileiros acreditam que o grupo acabou por causa da ação de políticos para barrar a investigação. O estudo foi feito pela empresa Quest, que questionou os entrevistados sobre percepções em relação à Lava Jato, além da atuação do ex-juiz e atual senador da República Sérgio Moro na operação. 44% disseram não aprovar seu trabalho. Outros 40% responderam que aprovam. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. E lembrando que a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E esse resultado não é só uma percepção, são as atitudes da Corte que mostram isso. Em fevereiro, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o pagamento das multas do acordo de leniência da antiga Odebrecht, não sei se vocês estão lembrados, atual Novo Honor, com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato. Toffoli também já havia beneficiado a JF com uma decisão semelhante. Outros réus da Operação Lava Jato também foram favorecidos por decisões do ministro, como o ex-governador do Paraná, Beto Richa, o ex-senador de Alagoas, Fernando Collor, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O próprio Lula foi beneficiado pelo STF, que anulou todas as condenações do petista no âmbito da operação em 2021, abrindo caminho aí para sua reeleição em 2022. Enquanto isso, um rapaz trabalhador no ofício de barbeiro é condenado a 11 anos de prisão por participar dos atos do 8 de janeiro. É isso mesmo que você ouviu. Um jovem cristão trabalhador de apenas 20 anos de idade. Sem falar nos assassinos e ladrões que muitas vezes saem da delegacia antes mesmo que a vítima, que está lá fazendo o boletim de ocorrência. Dá para acreditar na justiça nesse país? Está claro o aumento da violência e da impunidade no Brasil. E por que isso acontece? Porque o exemplo vem de cima. Não existe condenação definitiva no país, não existe prisão após condenação em segunda instância. É o país dos recursos. Cadê o fim do foro privilegiado? Ao invés disso, eles querem aprovar a blindagem privilegiada. E país onde a justiça não funciona, dá margem para o surgimento de justiceiros. E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, usa novamente as redes sociais para atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo a deputada federal do PT,
a parada da economia na reta final de 2023, quando o PIB do Brasil, o PIB, o Produto Interno Bruto, apresentou resultado de 0% por 2 trimestres seguidos, segundo a Glaze, é culpa do Banco Central. Ela criticou a declaração de Campos Neto ao jornal Folha de São Paulo, onde ele defende maior autonomia do banco. Abre aspas, a PEC, proposta de emenda à Constituição, que dá autonomia ampla para o BC, Banco Central, quer submeter o Brasil a uma ditadura monetária, fecha aspas, criticou a presidente do PT. Para Campos Neto, a independência total do BC é um passo no sentido de aprimorar o arcabouço de autonomia da instituição. Abre aspas. A PEC foi um trabalho que o BC apoiou. Vários diretores participaram do projeto. Tanto o BC como o Senado estão muito abertos para discutir com o governo, fecha aspas, afirmou Campos Neto em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicado neste domingo. Abre aspas. A gente precisa entender se tem alguma coisa que incomoda o governo no âmbito da governança. Temos muito espaço de manobra para acertar isso. Fecha aspas, completou Campos Neto. O presidente do BC disse estar disposto a sentar com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a PEC, proposta de emenda à Constituição que amplia a autonomia da autoridade monetária. Mas só tem uma coisa que eu sempre falo, Se o Lula está reclamando do BC, se o PT está reclamando, é porque Campos Neto e o Banco Central estão fazendo um bom trabalho. E o deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo, publicou em suas redes sociais um vídeo em que defende o voto nulo para as eleições de 2024. Ele criticou principalmente o posicionamento dos candidatos de centro na política. Abre aspas. Fazem tudo o que o outro lado faz, só que disfarçados muitas vezes de bons moços ou melhores moços, fecha aspas. Salles continuou, abre aspas. Esse tipo de gente são os que vão atrás para perseguir a direita, que fazem esquemas muitas vezes para atrapalhar a direita, não querendo que a direita tenha espaço, justamente para eles continuarem sendo a grande solução de consenso contra a esquerda. Só que não nos esqueçamos que essa turma vota com a esquerda muitas vezes. Basta pagar, fecha aspas, afirmou Ricardo Salles. Para ele, a direita tem musculatura para não se curvar ao discurso do voto útil. No vídeo, Salles não citou o nome de nenhum candidato, mas criticou a postura dos eleitores de votarem no menos pior, abre aspas. Temos que ter vergonha na cara, assumir a nossa posição, aquilo que em nós acreditamos. Dizer, se não tem um candidato bom, compatível com aquilo que a gente quer, é para isso que existe o voto nulo. Você anula o voto e se livra dessa gente. Fecha aspas, afirmou o deputado. Embora não esteja explícito, Salles estaria se referindo aí à candidatura de Ricardo Nunes, do MDB de São Paulo. O PL e aliados apoiam a reeleição de Nunes como estratégia para evitar a vitória de Boulos na cidade. A declaração ocorre após o forte manifesto da direita realizado aí no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista. O ato, que contou com a presença de autoridades políticas e milhares de pessoas, mostra a força do conservadorismo no país. Bom, é fato que a manifestação da Paulista escancarou o poder político da direita. Incomodou muito a esquerda. Ricardo Salles tem capital político no estado de São Paulo. Ele é forte no interior do estado, mas em São Paulo o perfil do eleitor é diferente. O PT ainda tem muitos votos na capital paulista e a maior preocupação hoje é não deixar a esquerda se apossar da cidade mais rica do país. Já foram feitas pesquisas sobre isso. Por isso, Valdemar da Costa Neto e aliados da direita decidiram apoiar a reeleição de Ricardo Salles em São Paulo. O vice de Nunes ainda não foi definido e pode sim ser alguém da direita. Mas dá para confiar no Centrão? Não. Mas também não dá para arriscar perder São Paulo para Guilherme Boulos e companhia, além da turba do PT.
E por hoje é só. O 11 em Ponto fica por aqui. Essas e mais notícias você acompanha no site 011 News. Tenham todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana pela frente. Te espero amanhã. Até lá!